Bom dia, pessoal, turma de Geografia Política, retomando aqui após a paralisação, né, nossas atividades. Bom, já retomamos, né, só falta retomar aí a aula, né, então hoje eu vou trabalhar essa aula, né, retomar então com o texto do Marcelo Lopes de Souza, né, um texto, a gente fala já clássico, né, da geografia sobre o território. Está lá num livro também clássico, né, da geografia já, importante, Geografia, Conceitos e Temas. Então, a gente vai ver esse texto que vai trabalhar a questão do território, né, de uma forma mais, vamos falar, flexível, né, não um território só do território nacional, né, como o Ratzinger trabalhava, mas o território de uma forma muito mais ampla, né, diluída também, né? Vários tipos de território. Bom, então ele começa aí o texto. Então a gente só vai ver a primeira parte do texto, que é o título, né? O território, sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento, né? Então a gente vai ver essa parte sobre espaço e poder. Autonomia e desenvolvimento não vai nos ajudar muito, né? A gente quer pegar essa parte do debate, a discussão e a retomada aí do conceito de território que ele está fazendo, né? Então a gente vai ver essa parte especificamente. Território são duas partes, né? Essa primeira parte sobre, e o resumo aí que eu pedi para vocês, né, o fichamento, é só sobre essa primeira parte aí que vai até a página 99, tá? Não precisa, essa parte de desenvolvimento, autonomia, já é outro, foge um pouco da nossa temática. Então, ele começa esse texto com uma citação lá do estrategista, né? Sun Tzu, do livrinho lá, Arte da Guerra, né? Resumindo bastante aqui, gente, seria uma espécie de Maquiavel chinês lá, né? 5 séculos antes de Cristo, né? Que ele escreveu esse livrinho sobre a gente fala, as estratégias da guerra naquele momento, né, histórico. O que ele, então ele começa, né, com essa epígrafe sobre a questão da guerra, a estratégia, né, que o Sun Tzu está colocando lá. O que o Sun Tzu está falando? A conformação do terreno é de grande importância nas batalhas. Assim sendo, apreciar a situação do inimigo, calcular as distâncias, né, e o grau de dificuldade do terreno, quanto à forma de se poder controlar a vitória, são virtudes do general de categoria. Quem combate com inteiro conhecimento desses fatores vence, de certeza. Quem não o faz é certamente derrotado, né? Então é isso, ele quer ressaltar isso, né? Quem conhece o terreno aí, no caso o espaço, né? A conformação do terreno, parece muito a questão da geomorfologia, né? Do terreno, né? Mas eu acho que ainda vai um pouquinho além, né? Não só do espaço físico, né? A conformação do terreno de grande importância, a situação do inimigo, né? Então ele está relacionando a disposição dos exércitos, né? Das forças inimigas em relação a esse terreno, os aspectos físicos, né? Mais declividade, é mais plano, né? Os acidentes no relevo que ele vai ter que superar, como essas forças estão dispostas, né? Então ele vai conseguir a ideia do arranjo, como que esses elementos, né, assumem um arranjo espacial, uma organização no espaço, né? Ele lê esse espaço, desde os elementos físicos até esses elementos sociais aí desse exército, né? Como ele se dispõe, e aí ele entender esse espaço ou esse território, né? No caso aí, porque está voltado a uma relação de poder de alguma forma.
Então, esse conhecimento, né, do território, do espaço enquanto território, é fundamental para, né, um controle, né, sua projeção de poder sobre aquele espaço, certo, pessoal? Então, não é à toa que ele começa citando lá, né, o Sun Tzu, né? Olha lá. Sun Tzu, 5 séculos de Cristo, a importância do espaço como instrumento de manutenção, conquista e exercício do poder, né? Então, aí ele vai fazer nessa introdução uma diferenciação também entre violência e poder, né? Então ele vai nessa introdução trabalhar, discutir uma definição de poder, né? Que o poder é uma palavra, um termo, né? Polissêmico, tem vários significados, né? Ele vai adotar um deles, tá, gente? Não quer dizer que é o único, é o mais correto, ele vai por essa definição de poder aí que a gente vai discutir agora, né? Talvez o mais corrente hoje, né? O que ele assume aí como definição de poder, né? Muito baseado na Hannah Arendt, né? Como a gente vai ver, tá? Que é um assunto, um conceito que é polêmico, né? É polissêmico, tem vários significados mesmo, definições, né? Então não se assustem, tá, gente? Porque ele está defendendo aqui uma definição, sustentando uma definição de poder, tá? Mas vamos por ela que a gente vai ter menos problema também, né? Então, vamos lá, né? Ele fala, ó, sobre a guerra, né? Porque ele já começa citando, né, um texto que está falando sobre guerra, estratégia, domínio, né? E que é a violência mais explícita, né? Guerra, importância essencial do espaço, né? Mas não esgota o significado político do espaço, né? Não se define só pelo controle da violência ali extrema da guerra, né? Há outras formas também de domínio, né? De hegemonia, que não necessariamente a guerra. Então é aí que vai se aproximando do poder. Mas vamos lá, vamos por partes, né? Guerra ou violência, né? Diferenciando aí de poder, né? Ele enxerga isso já a guerra, essa forma extremada de violência, né? Já como um sintoma de perda de poder, né? E não literalmente o poder, né? Ou no máximo um poder bem, como a gente fala, bem tosco, não muito eficiente, né? No máximo a gente achar a violência ou a guerra, né, com um poder não muito eficiente. Tem outros autores, acho que o Norberto Bobbio, que já coloca assim a violência como poder, mas ele não vai nessa linha. E aí o território, né? O território, aí ele já lança uma questão de como definir o território, né? Ó, um espaço, território é um espaço, né? Está dentro da categoria espaço, definido e delimitado por e a partir de relações de poder, né? Então ele vai colocar que o principal nessa definição não são as características físicas, né? Que nem o Sun Tzu estava colocando lá muito da conformação do terreno, mas isso era lá 5 séculos antes de Cristo. E ele também não estava definindo território, né? O Sun Tzu não estava preocupado com isso, né? Então, mas vai além das características físicas e culturais. É aí que o texto dele gerou muita confusão também, né? Quando foi lançado. Tanto é que ele lançou mais uns 2 artigos, mais um artigo e o livro, né? Aquele que ele trabalha os conceitos da geografia, ainda debatendo essa questão do território. O pessoal não entendeu direito o que ele tinha colocado aqui nesse texto, né? Que é da década de 90, não é isso, gente? Texto da década de 90, se não me engano. Bom, vamos lá, vamos confirmar aqui.
Estou aqui com o livro, Geografia, Conceitos e Termos. (95) o copyright dele, né? 95, essa edição aqui de 2000, mas ele é copyright de 95. Deixa eu voltar para a parte. Então, na década de 90 ele está tentando, né, definir o que é o território. Bom, continuando, vamos ficar procurando aqui sem fim a coisa. Só um momento, pessoal, voltar aqui então. E o que ele está definindo de território, né? Então, primeiro definir poder, e depois ele vai definir melhor o território. Então, território, né? Espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder, né? O principal não são as características físicas ou culturais, são características que vão gerar uma identidade, né, sobre aquele espaço e que vai fazer com que o grupo social que está ali habitando aquele espaço crie uma identidade e um sentido de defesa, né, daquele território de alguma forma, de diferenciação também do seu grupo com um outro grupo, o outro, de fora. Então já vem uma certa delimitação, né? Uma representação daquele espaço e no sentido de defesa, de proteção daquele espaço específico. E isso cai numa relação de poder, né? No final. Então, por isso que o território, né, nesse sentido da geografia política, né, ele é muito mais, então, definido por e a partir de relações de poder, né? Então, por isso que vamos tentar entender melhor o que é esse poder aí, né? Então, claro que tem a questão cultural, a geografia cultural trabalha muito com o território, né? Mas, então, ele vê tanto as características físicas e culturais como uma das características do território que vão sustentar, né, essa identidade em um determinado espaço, de um grupo social com aquele espaço, né, e de que ele vai se apropriar daquele espaço, diferenciar dos outros lugares, de outros povos, grupos sociais, e, de alguma forma, a delimitação desse espaço, fronteiras, né, entre o eu, o nós e os outros, né. Então, é uma apropriação, é uma relação de poder, né? Então, em essência, né, o território ele se define dessa forma, né? É aí que gerou a confusão, né? Que a gente vai discutir mais para frente aí no texto dele, né? Ele não está excluindo aquelas características, né? Mas que primeiro vem as relações de poder. Né? Olha lá, o território, ele se torna um instrumento de poder também, né? Como lá o Sun Tzu estava falando de alguma forma, né? Território, um instrumento de poder. E aí o que é o mais importante aí em termos da geografia política, né? Isso ele está pegando da Hannah Arendt. O que é importante? Então, o território como instrumento de poder, né? Saber quem domina ou influencia quem nesse espaço. Quem domina ou influencia quem nesse espaço. Aí é a relação de poder, né? E como? Então, aí cai na questão do poder. O que é um poder? Né? É essa capacidade, essa habilidade de colocar em ação, né? Alcançar seus objetivos, colocar em ação medidas, uma estratégia para alcançar os objetivos, né? Então,
O poder é essa capacidade, essa habilidade, né, de mobilizar meios, recursos, né, para alcançar objetivos. Então, claro que nesse mobilizar meios, recursos para alcançar objetivos, a gente está definindo praticamente uma estratégia, né? Não só uma tática, que seria mais restrita, limitada, né? Está articulada a uma estratégia, mas sim, uma estratégia principalmente, né? Então é isso, ó, pegando ele citando a Hannah Arendt, né, no livro lá Da Violência, o livro chama Da Violência, dá para baixar na internet, tem PDF, muito legal, né, o texto dela. A habilidade humana de não apenas agir, sim, e de agir em uníssono, em comum acordo, né? Vamos pegar aqui, vamos ver se acha aqui no texto. Diminuir aqui, senão fica difícil depois. Será que é esse aqui? Aqui, ó. Lá na página 80, ele está lá citando uma citação direta da Hannah Arendt. O poder corresponde à habilidade humana não apenas agir, mas agir nisso em comum acordo. O poder jamais é propriedade de um indivíduo. Pertence a ele, a um grupo, e existe apenas, né, de indivíduo. Pertence a ele, né, o poder, né, a um grupo, existe apenas enquanto o grupo se mantiver unido. Quando dizemos que alguém está no poder, estamos, na realidade, nos referindo ao fato de encontrar-se essa pessoa investida de poder com um certo número de pessoas para atuar em seu nome, né? No momento em que o grupo de onde originar esse poder, como é que é? Potestas in populo, né? Acho que é do latim, o poder está no povo, né? O poder vem do povo, né? Sem o povo, um grupo não há poder, né? Ele dá uma traduzida aí, desaparece o seu poder. Também desaparece. Desaparece, né? O grupo de onde origina o poder, né? Ele perde esse poder, então essa sustentação desse poder, ele também perde poder, né? O poder desaparece. Bom, voltando lá, né? Discutir essa frase que é importante. Então, como eu tinha falado, não só a capacidade de colocar uma ação, né, em prática, né, exercer uma ação, né? Eu vou falar isso, né? O poder ele se manifesta em ação. Não dá para eu vou aqui colocar o poder no bolso e vou usar depois. Não, o poder ele é exercido, né? Ele é um ato presente, né? Não dá para armazenar poder. Isso aí não é potência, né? Não é poder, é potência, né? É poder em potencial, mas o poder ele está ali em exercício, no presente, sendo exercido, né? Não dá para armazenar nessa definição, né? Então, mas não só colocar em ação, mas ele ser reconhecida essa ação, né? Você não tem o poder, se fosse você sozinho no mundo, você poderia ter o poder sobre a natureza, mas não é esse poder que ele está falando, que também é um poder, né? Mas é um poder social, num grupo social. Então, para você ter esse poder, você tem que ser reconhecido por esse grupo. Claro, ter essa capacidade de colocar em ação, estratégia, influência, sei lá, um poder econômico, político, ideológico, ou mesmo a força bruta, mas que não é o poder que a gente vai ver melhor, né? Ter a capacidade de, então, mobilizar esses meios, de agir, né? Mas ele tem que ser reconhecido pelos outros. Senão, né? Não é poder. Isso é legitimado, reconhecido, legitimado pelos outros, por esse grupo, né? Porque se esse grupo em algum momento acaba não reconhecendo esse poder, acabou o seu poder, né? Então ele é sempre uma relação, poder é uma relação, né?
entre aquele que exerce e aquele que está reconhecendo aquele poder, né? Quem manda e quem obedece, não é, gente? Então, para ter uma relação de poder, pelo menos precisa ter minimamente duas pessoas, né? Uma que está agindo e outra que está legitimando, reconhecendo de alguma forma aquela ação, aquele poder, com algum objetivo ali, né? Colocado, explícito ou implícito, né? Então, isso é muito importante, né? Essa capacidade de agir, de colocar em ação, mobilizar meios, recursos e assim por diante, estratégias. Mas que ele não é sozinho, né? Ele que nem um sucesso, né? Ninguém faz sucesso sozinho. Ele tem que ser reconhecido para outros, né? Outro ou outros, né? Senão não adianta, tá só na cabeça da pessoa, né? Daquela pessoa que tem essa intenção. Então, isso é importante, né? O poder sempre em termos de uma relação, e é uma relação social, né? De reconhecer essa ação, essa habilidade, essa capacidade dessa ação, né? De um sobre o outro, ou outros, né? Olha lá, e aí vem essa diferença da violência, né? A violência estaria mais próxima, segundo a Hannah Arendt, né? Estaria mais próxima ao sentido, né? Do vigor, da energia, assim, mais direta, né? Então seria a violência, né? Nesse sentido. Agora, o poder, ele não vai muito, embora apareça nessa questão da violência, né? Mas ele vai mais por a questão da legitimidade, do reconhecimento, né? Da autoridade, né? O poder, né? Esse é o poder mais eficiente, né? O Rafestan coloca isso aí também, né? O poder mais eficiente é aquele que a gente não enxerga muito, ele já funciona automaticamente, né? A gente nem discute muito, então ele já está muito legitimado, instituído, né? Não gera muita resistência. O Foucault fala isso, né? Além dessa questão da ação, do poder, ele só vai reconhecer o poder, que é difícil, né? Vê-lo muitas vezes, na ação dele. Outra, o poder, então, ele vem de baixo, né? Por isso aquela frase da Hannah Arendt, ser reconhecido pelo grupo, o poder vem de baixo, né? Eu tinha dificuldade em entender por que o poder vem de baixo, né? Se o poder é imposto, né? Eu tinha essa visão. Não, mas ele tem que ser reconhecido. Você ficar impondo o poder toda hora, porque seu poder não está muito bom. Eu sempre dou um exemplo assim. Falo, o líder que precisa toda hora falar que ele é o líder, quer dizer, a coisa não está funcionando direito. Ele deveria ser reconhecido, né? Legitimado como líder. Então, esse poder não é muito eficiente. E aí, descambar para a violência, pior ainda, né? Você está tentando impor coercitivamente esse poder. Isso gasta muita energia, desgasta muito esse poder, gera muita resistência, né? Não, a violência é um sinal que esse poder está se esvaziando, né? Hannah Arendt vai falar isso, né? Então, essa diferença, né, que alguns fazem de violência e poder, né? Violência seria mais essa vigor, né, essa coerção, e o poder no sentido mais limpo, né, mais eficiente, né, mais invisível e que funciona mais ali nos bastidores, vamos dizer assim, né? Esse sim é um poder mais eficiente, né? Bom, o que mais? Então, aí ele também, só a introdução, essa parte agora aqui, né? Que ele vai tentar ir além, né? Como o Rafestan, naquele livro A Geografia do Poder, né? O território não precisa e não deve ser reduzido à escala ou associado com o Estado. Por quê?
né? A geografia, a gente vê isso no texto da Iná Castro, né? Assim como a ciência política, ficou muito em cima do território como o território que é delimitado pelo Estado nacional. Esse é o território físico, né? Principalmente da pátria, né? E o que ele está falando? E isso foi uma distorção, né? Uma hipertrofia da questão do território, que só enxergou esse território, né? É a crítica ao Ratzel, a gente vai ver já já, né? Um território unidimensional, só a dimensão do território nacional, mas não tem outros territórios, né? Sim, né? O território, isso, essa geografia política, principalmente a partir do Rafestan, né? E do Robert Sack também, né? Vai trazer as diversas escalas territoriais, além do Estado nacional, né? Ele ficou muito fechado, né? Restrito a essa questão, a essa escala do território nacional. Mas tem diversos territórios. Dentro da nossa casa, dentro dessa definição, a gente pode estabelecer território. Então, ele vai, de diversas escalas, né? Que ele vai colocar da rua, né? Pode ser até menor. A escala internacional, né? O território lá, ele dá o exemplo da OTAN, né? A Organização do Tratado Atlântico Norte, lá de militar, né? Que pega a Europa, Estados Unidos, Canadá, né? Que vem lá da época da Guerra Fria para cercar ali a União Soviética, não é isso, gente? Então, uma escala internacional de poder, até bélico, mais, né? Não quer dizer que tenha a guerra direta, né? Não houve essa guerra direta, né? Mas foi um elemento, uma escala também desse poder, né? Bem ou mal, violento ou não, né? Então ele pode da escala da rua, que ele identifica aí, né? O Marcelo Lopes Souza, até a escala internacional dos blocos econômicos, né? Dos blocos militares, por exemplo. São territórios, são espaços onde se projeta o poder, né? E que ele identifica também outra, não só a escala geográfica, mas a escala temporal, que há territórios permanentes, né, entre aspas, né, permanente, e há territórios periódicos, né, há territórios periódicos também, né? Então, não só a escala geográfica, mas também no tempo de formar esses territórios, né? O permanente dele é mais no sentido que tem uma duração maior nesse território, como do Estado Nacional, né? Enquanto outros, a gente vai ver os exemplos, tá, gente? Só a introdução aqui. Outros têm essa escala temporal reduzida, né? Pode ser cíclica, né? Pode ser bem curta também, né? Então, vamos lá. E aí, então, ele vai desenvolver essas principais ideias aí que ele lançou aí na introdução, né? Então, um subcapítulo aí, um item, né, desse capítulo, ó, dos grandes territórios hipostasiados pela ideologia às territorialidades complexas do cotidiano metropolitano, né? Então, o que ele está colocando aí como hipostasiado, né, gente? O que é esse termo mais complexo aí, né? Volta e meia ele põe um terminho mais difícil aí, leitmotiv, né? Tem lá na frente. Hipostasiado, né? O que é esse termo aí, né? Dando uma pesquisada. Hipostasiado no sentido filosófico, né? É você tornar absoluto, né, um significado que é relativo, né? Então, é isso, né? Hipostasiado, né? Dá um sentido muito absoluto uma coisa que é relativa, que é o que a gente está discutindo sobre território, né? Ou considerá-lo só como território pátrio, né? Não, ele pode ter diversos sentidos, significados, né? Então ele tornou uma coisa
né? Concreto é uma coisa que é muito subjetiva, né? Também, então é hipostasiado, né? Pessoal, eu vou fazer uma paradinha aqui que o celular não para de tocar e a gente já retoma. Desculpa. Pessoal, voltando então, desculpa aí a paralisação. Esse trabalho remoto é assim, né? Mistura privacidade com trabalho, com casa, com tudo, né? 24 horas por dia, né? Tocando aquele celular. Mas vamos lá, vamos sobreviver, né? Vai passar. Então, está falando do hipostasiado, né? Então, nesse sentido, né? Território já encharcado de ideologias, né? E acaba adquirindo um sentido definitivo, muito rígido, e que no final, né? Já que ele está muito ligado ao poder, né? Que é um sentido bem volátil, né? Você enxergar o poder, né? Como ele se manifesta, né? E o território que é derivado do poder, então, também não pode ser tão rígido, né? Então, essa é a renovação, né, que a geografia crítica mesmo, né, vai fazer, vai trazer sobre a categoria, né, que também é uma categoria do território, né, isso, da geografia, né, ligado ao espaço, mas também é uma categoria. Se torna uma categoria, né, da geografia e que vai vir com a geografia crítica, né, essa nova sentido, né, mais amplo do que é o espaço, né, do que é o espaço, mas também o território, né, assim como a região, a paisagem, né, as outras categorias da geografia derivadas de espaços, se na minha modesta aqui concepção também, né. Então é isso, vamos lá. O que ele vai falar, né? E ele vai trabalhar mais nessa escala dos territórios, territorialidades metropolitanas, né? Porque ele enxerga uma complexidade maior de territórios, né? Estabelecidos aí nas áreas metropolitanas, né? E ele vai falar, quem vai trazer essa renovação aí dessas concepções mais amplas, né? E de subjetivas de território vai vir pela antropologia urbana, não pela geografia, né? Quem vai dar essa contribuição maior vão ser os estudos de antropologia urbana, apesar de elas ter ele faz uma crítica, né? Uma predileção dos temas, né, da antropologia urbana pelo desviante, né? Temas desviantes, marginais, né, vamos dizer assim, temas mais marginais, ela que vai trazer essas temáticas novas que vão desembocar em territórios também bem diversos, né, esotéricos, vamos dizer assim, né? Então, há estudos sobre tribos urbanas e grupos sociais diversos, né? Vamos dar exemplo aqui, né? Então, essas tribos urbanas, sei lá, de rock, de metaleiros, de punks, né? Do funk lá carioca, né? O Marcelo Souza lá da Federal do Rio de Janeiro, né? Então, essa abordagem mais territorial vem do Rio de Janeiro, né? Que é essa fragmentação do morro e a praia ou o asfalto, né? Ele vai dar diversos exemplos. Então, as tribos urbanas aí que a gente... infinitas tribos urbanas, né? Que são constituídas, destituídas, né? E criam alguma forma de território, né? Territorialização. Ele fala dos territórios das igrejas pentecostais, dos camelôs, do jogo do bicho, do tráfico de drogas, das milícias, né? Então vamos construindo territórios diversos de acordo com
projeções desses grupos, né, como poder mesmo, né, sobre esses territórios, sobre a população, né? Não vamos enxergar o território só como uma parte física, né? Mas esse território como social, né? Relações sociais ali naquele espaço, delimitado de alguma forma. Então, essa renovação, a partir da década de 70, 80 mais, nessa questão do território, né? Vem pela antropologia urbana muito mais que da geografia, vai dar uma arejada, né, nos temas, nas abordagens, articulando, né, com a própria geografia urbana, né, as abordagens sobre território. Bom, porque a ciência política e a geografia, a gente viu isso no texto da Iná Castro também, né? O território ele ficou muito preso à escala do Estado, né? O Estado e poder, né? Monopolizando tanto poder quanto aquele território, né? Nacional. E a geografia acabou não fazendo a geografia tradicional clássica, né? Desde o Ratzel lá, como a gente viu, né? No texto 1, acabou não fazendo a crítica. Ela assumiu o discurso daquele Estado Nacional, dos grupos políticos, estavam consolidando o Estado Nacional e reproduzindo aquela ideologia de unificação do Estado, de legitimação, de identidade nacional. Não fez essa crítica. Não discutiu o que era o Estado, o que era o poder, o que era território. O território é o território dado pelo Estado, acabou. Né? Não discutiu as estratégias políticas e de manipulação de um povo ali para formar um Estado e o seu respectivo território nacional. Então, ele não fez esse debate, essa discussão. Ele reproduziu aquelas ideologias, legitimou aquelas ideologias. Né? A geografia e as outras ciências, né? Naquele período. A gente viu o exemplo lá da biologia, não foi? Das eugenias lá no início do século XX, as coisas tenebrosas, né? Macabras, um período obscuro da ciência, né? Está muito misturada, não quer dizer que hoje ela não está também, né? Há aquelas ideologias, né? De extermínio mesmo, né, que desembocou lá na Alemanha nazista, por exemplo. Né? Então, é o exemplo dessa geografia, né, ligada ao poder, é o exemplo extremo, né, da geopolítica. Né? Desembocou lá no Holocausto. Bom, mas ele fala, né, com as honrosas exceções, né, daquele período, mas a geografia e a ciência política trouxeram, então, unicamente aquela escala do território nacional, sem muita crítica, reproduzindo todas aquelas ideologias, né, ligadas a um poder, né, político ali instituído, né, do Estado Nacional. Nos Estados maiores, os Estados maiores, acho que é isso que o Lacoste coloca lá na geografia, serve, antes de mais nada, em primeiro lugar, fazer a guerra. Né? Bom, então, lá, a geografia política tradicional, território é um espaço concreto, né, natural e social, que é apropriado por um grupo social. É a visão lá do Ratzel, se bem que o Ratzel fala um pouco do espírito, né, daquela população que cria uma identidade, uma história com aquele espaço, né? Mas muito mais, né? Vamos ver isso aí, um espaço concreto, não só o espaço ali, o substrato do solo, né? Mas assim, enquanto sociedade ali também sobre aquele solo, né? Em relação, né, daqueles indivíduos com aquele espaço físico, que é apropriado, então, por um grupo social.
Bom, ele fala, esse é o território mais permanente, mas ele fala, os limites dos territórios não seriam imutáveis, né? Historicamente ele não seria imutável, por mais que séculos que dure aquele território, né? Dá essa ideia de permanente, mas ele não é eterno, né? Vamos dizer assim, né? Imutável. Em algum momento ele vai mudar. Ele dá o exemplo mesmo das alterações de fronteiras, né? Disputas de fronteiras, né? Que volta e meia surge aí, né? Nesses entre países, né? Entre estados, né? Então dá a ideia que seria imutável, mas não é assim também, né? De forma eterna, vamos dizer assim, né? Bom, o que mais, pessoal? Então ele vai falar também que a Inacasso já tinha, acho que a Inacasso bebeu muitas ideias, né? Aqui também, né? Marcelo Lopes de Souza, né? Além de outros autores. Território, ele tem a durabilidade, né? Então ele requer um tempo, né, para as pessoas assimilarem aquela ideologia, relações de poder, né, de identidade, de cultura, com aquele determinado espaço que vai se tornar um território, quando o poder se projeta sobre ele, né? Então, estou falando muito de espaço e território, né, gente? Mas, assim, que vai ficar mais claro mais para frente, mas é isso. O território ele depende de um espaço para se formar, né? Tá? Mas e aí qual a diferença? Que o território ele está mais ligado às relações de poder. A projeção de poder sobre um espaço delimita, recorta territórios. Isso que é o fundamental, né? A essência lá da definição. Então não se assuste, a pessoa falou tanto o espaço quanto o território, né? Mas sim, porque o território deriva do espaço enquanto projeções de poder, né? Sobre determinado espaço, então ele tem um recorte, né? Tem fronteiras. Então ele tem uma duração no tempo para se fixar, institucionalizar, né? Desculpa, gente, uma irritação aqui. Institucionalizar, essa é a palavra, né? Importante, né? Para a gente reconhecer, então, como ele funciona ali meio no piloto automático, a gente já nem pensa mais, né? É uma coisa quase naturalizada, né? Entre aspas, tá, gente? Naturalizada aí, né? Orgânica. O Husserl falava isso também, né? Mas com outro sentido, né? Vamos lá. Então, ele está destacando também essa questão temporal. Existe um tempo para criar essa identidade socioespacial, né? Seja do Estado Nacional, claro, porque ele vai exigir um tempo maior de criar essa identidade, né? Séculos, né? Ele vai ali se reproduzindo, né? Mas tem outros territórios mais voláteis, vamos dizer assim, né? Flexíveis, que é um tempo diferente, mas existe algum tempo, né? E ele vai dar um exemplo também, aí é no Lablache, né? Uma comparação, né? A região, né? Na geografia francesa com Lablache, né? Essa escala, essa categoria da região foi muito importante, porque eles enxergavam, então, o território nacional como um mosaico de regiões, né? Articuladas dentro desse Estado Nacional. Cada uma tinha lá umas peculiaridades, né, físicas, culturais, né, como é que é o conceito? Modo de vida, não é isso? Modo de vida que o Lablache vai cunhar, né? Cada um com seu modo de vida, né? E que delimita regiões, né, paisagens culturais, físicas, né? E que são articuladas sem muita, como é que fala, tensões entre essas regiões que formam o Estado Nacional, né? Isso na visão. Por quê?
o Laplace está tentando também dar a identidade nacional à França, que era multiétnica, né? Multinacional, multinações, né? Ali dentro. E integrar esse território nacional também. Então, mas ele trabalhar com a escala da região, né? Então, regiões peculiares, diferentes, mas que se articulavam dentro de uma identidade maior, que seria a França, né? Então, a região também teve esse papel ideológico, né? Dentro da ciência geográfica lá na França, né? Não tenho dúvida, né? Naquele período colonial, né? Então, mas era uma situação diferente da Alemanha, que estava construindo um Estado Nacional. E a França estava explorando o mundo já colonial, né? Já além da sua fronteira, da sua identidade nacional. Né? Bom, e aí ele vai falar do Ratzel, né? Que é aí esse fundador da geografia política, né? Principal. Ratzel, a territorialidade do Estado, né? História, tradição e ideologia misturado, né? Vamos voltar aqui. Ele cita lá uns 2 trechos do Ratzel, né? Vamos lá. Esse celular agora desembestou para ficar tocando, mas vamos lá, depois eu vejo isso aí, né? Beleza. O Ratzel, aqui na página 85. Ó. O Estado não é para nós um organismo meramente porque ele representa a união do povo vivo com o solo, Boden, né? Imóvel, mas porque essa união se consolida tão intensamente através de interação que ambos se tornam um só. Não podem mais ser pensados separadamente, né? Sem que a vida venha a se evadir. Que mais? Exclusivamente o solo dá coerência material a um Estado, vindo daí a forte inclinação, sobretudo da organização política, de naquele se apoiar como se ele pudesse forçar os homens, que de toda sorte permanecem separados a uma coesão. Espera aí que eu pulei as vírgulas, ficou sem sentido, né? Exclusivamente o solo dá coerência material ao Estado, vindo daí a forte inclinação, sobretudo da organização política, de naquele se apoiar. Como se ele pudesse forçar os homens, que de toda sorte permanecem separados, a uma coesão, né? Quanto maior for a possibilidade de fragmentação, tanto mais importante se torna o solo, que significa tanto o fundamento coerente do Estado, quanto o único testemunho palpável e indestrutível de sua unidade, né? Então, é claro, é a situação, a conjuntura que o Ratzel vivia de formação do Estado alemão, né, de integração daqueles povos, territórios, tinha lá certa origem germânica, né, mas que eram fragmentados. E difícil unificação ali naquele momento, com interferência de impérios, reinos vizinhos, né, como o Império Austro-Húngaro, os prussianos, a própria França, na divisa ali, os territórios bem, né, como é que fala, disputados, né, definidos ali em relação de poder. Então, o Ratzel está enxergando esse território, essa articulação, vamos falar assim, forte, né, entre o solo físico, né, o solo Boden lá, né, ele não fala território, Ratzel. Em alemão seria territorium, né? Ele fala Boden, solo, né? Solo mesmo, solo no sentido de solo agricultável, solo físico, né? Superfície. Então, essa relação desse Boden solo com a população, né? Aquele grupo, né? Aí é o
um organismo, né, que ele enxergava, né, essa articulação, né, seria forte para construir a necessidade, então, o necessário para formar o Estado Nacional. Então, tem então, aquilo que a gente falou. A geografia clássica não fez essa crítica, ele assumiu isso, esse papel de ser esse instrumento de levar adiante a construção desse Estado Nacional. Bom, a gente já viu bastante o Hudson, né, antes da epidemia aí, né, pandemia, né, então é nesse sentido que ele está recuperando, né, para chegar aí na definição do território mais da geografia crítica, mais contemporânea, né. Nossa. Então, esse Estado está muito ligado a essa ideologia da construção do Estado Nacional. Então, o Hudson não fez crítica nenhuma, ele foi esse instrumento mesmo desse poder que estava se instituindo na Alemanha, né, como a Alemanha, para unificar esse povo, né? Quanto mais ele falava, quanto mais fragmentado esse povo, mais a necessidade dessa força do território, né, para unificar esses povos, o controle sobre esse território, né? Claro, o Hudson não está defendendo a democracia, né? Era um império alemão, né? Uma monarquia absolutista praticamente, né? Que então está atrasada em relação à formação do Estado Nacional em relação à França, à Inglaterra, que já pularam antes na formação desse Estado Nacional. Bom, então ele vai fazer essa crítica a essa geografia clássica apoiada no Hudson, que só enxergou esse território nacional, né? E foi esse instrumento para esse imperialismo aí desse período, né? E que a geografia vai ficar reproduzindo isso, né? Há muito tempo. O Rafestan falava isso, ó, se o Hudson voltasse, né, na década de 1980 aqui, ressuscitasse, vamos dizer assim, ele ia ver que não mudou muita coisa da geografia dele, não, da geografia política dele, não, né? Está lá firme e forte aquela concepção de território, né? O Hudson não ia se assustar muito, não, né? Ia achar muita familiaridade, né, com o que a geografia tradicional trabalhava, não fez essa crítica, embora após a Segunda Guerra houve um desgaste, né, da geografia política por intermédio da geopolítica, né? Mas o Rafestan vai falar que, ó, da década de 80, o Hudson não se sente muito estranho, não, em relação à concepção dessa geografia política. Claro, já houve um desgaste, né? Mas ele fala isso. O Rafestan, lá no na geografia do poder, né? O que mais? Então, mas aí ele vai falar, e começa a fazer essa crítica, mais uma outra abordagem mais flexível, né? Que vem por uma questão mais política, características culturais, né? Que vai definir o território como um campo de forças, né? Uma teia de relações sociais, né? Então, vindo por uma questão mais cultural, né? De identidade, mais política. Então, uma definição mais ampla, né? Território, ó, de território, né? Como um campo de forças ou teia de relações sociais, né? Então, identificar esses sujeitos que estão ali interagindo nesse território como um campo de forças, porque aí já está identificando uma relação de poder, né? Isso é muito importante, né? Enxergar então esse território como se ele é a projeção de poder, né? Quem interage aí dessas relações de poder forma um campo de forças. No mínimo tem que ter duas pessoas, né? Entre essas duas pessoas, então, tem um campo de forças. Esse campo de forças, esse espaço aí de campo de forças, é o território, né? Uma teia de relações sociais. Por quê? Dentro de toda a relação social tem uma relação de poder, né? Assim, no sentido mais
amplo, né? Claro que a gente dilui muito, tudo tem poder, né? Então fica uma coisa muito ampla, né? Genérica. Então, toda a relação social tem poder, né? Mas vamos começar por aí, certo? Sim, isso tem um campo de força. Quem manda, quem obedece, né? Quem age, quem legitima aquele poder e assim por diante. Então tem um espaço envolvido ali, né? Que é o território. Quando se projeta poder, então delimita território. Olha lá, o limite, né, desse território é a alteridade, né, entre a diferença, né, o heterogêneo entre nós e os outros. Então vai criar algum limite, algum recorte. E isso é o território, né? Independente de ser Estado nacional, né, esse mais visível que a gente vê a fronteira, a capital, né, o povo referente àquele Estado. Não, né? Isso pode estar desde a rua, do bairro, da praça, né? Até a escala do mundial, uma empresa global, não é isso? Qual é o território dela? Projeto de poder econômico, não é isso? É o espaço mundial como território. Então, os territórios que são antes relações sociais projetadas no espaço do que espaços concretos, né? Então, é isso que gerou, como é que fala? Confusão, né, na definição dele, ó. Ele está falando, ó, que não é o espaço concreto, tá? Então o território virou uma coisa abstrata. Não, ele fala que são antes, né, são principalmente relações sociais, projetar no espaço, do que espaço concreto. Ele não quer dizer que não é espaço concreto, é espaço concreto, mas mais do que espaço concreto, são relações sociais, assim como o espaço, né? A definição de espaço, não é? O Milton Santos falava de fluxos e fixos e fluxos, né? É isso, não é só o fixo, não é só o concreto, mas o que se estabelece nesse espaço físico, as relações sociais, culturais, identidade, quer dizer, vai criar um universo ali, né? De interação, natureza, sociedade, né? Se bem que a natureza é a própria, a sociedade também é a própria natureza, né? Bom, então isso é muito importante, gente. Tem um substrato físico, mas está além disso, está das relações sociais que se estabelecem ali, e todas as outras relações que se estabelecem naquele espaço e que delimita, né, cria uma diferença entre o nós, uma identidade, nós e os outros. Alguma separação, alguma fronteira vai existir, né? E aí está o território. Então, além do Estado Nacional. Então, as metrópoles, ele fala, as metrópoles modernas são os exemplos típicos disso, né? De muitas territorialidades flexíveis, né? Que se formam, né? Nas metrópoles, né? E aí ele vai dar esses exemplos, ó, dessas territorialidades mais flexíveis. Olha só. Deixa eu pegar aqui no pequenininho aqui o slide. Eu vou deixar o slide lá certinho, tá, gente? Lá no Google Sala de Aula, né? Vamos lá, né? Aqui, ó. Eu queria fechar aqui essa coisinha aqui, mas barra de menu. Vou aumentar aqui um pouco. Então, olha lá, né? Nesse um mapinha, né? Um mapinha, um mapa. Uma carta, né? Que é o mapa tem os limites, né? Olha lá, parte da área de obsolescência de uma cidade em dois momentos distintos, né?
Então, desses territórios que ele está falando, exemplo, territorialidade cíclica. Né? Depois a gente vai falar mais da territorialidade. Né? Vamos continuar com o território que a gente está falando. Então, a parte de obsolescência, de degradação, né? De um centro, né? De uma área central de uma cidade lá. Né? Em dois momentos distintos. Olha lá, sábado, 11 horas da manhã. Aqui está em pontinhos, né? Destacado aqui em pontinhos. Pessoas trabalhando, né? Esse território aqui, ó, delimitado aqui, ó. Né? Tem um grupo social aqui. Dois, né? Tem um que está em preto aqui também. Então, em pontinho, pontilhado aqui, o que é? Pessoas trabalhando no comércio e em pequenas oficinas. Né? Pessoas fazendo compras ou indo fazer compras. Né? Nessa área central aqui, né? Então, esse espaço que ele delimitou aqui, esse território. Né? Delimita esse território, mais que é pessoas trabalhando no comércio em pequenas oficinas. Né? Um espaço mais econômico, né? Um território econômico. Está sendo identificado aqui. E em preto aqui, ó, essa quadrinha aqui, ó, não é isso? Esse quarteirãozinho aqui menor. Aposentados jogando cartas. Mães com crianças. E mães com crianças ali passeando. Deve ser tipo uma pracinha, né? Uma praça ali que tem mesas. Os aposentados ficam lá de manhã. Jogando baralho, dominó. Uma cervejinha, linha de ferro, não é isso? Mães com crianças. Aí 12 horas depois, naquele espaço da quadrícula, né, tem outro território. Ele vai identificar outro território. À noite, ó, 23 horas, formou outro território. Já com uma fronteira diferente, né, diferente da anterior. Olha lá, um território achurado, não é isso? Prostitutas fazendo trotoar. Prostitutas e seus clientes em hotéis de alta rotatividade. Né? O limite do território das prostitutas aqui. Ó, né? Indicado aqui. Ó. Então, formou um território, né? Aquele grupo social, naquele horário específico, né? Aquele espaço social ali do centro, delimita um território, se constitui territórios de outros grupos, né? E que tem o poder de, então, se apropriar momentaneamente daquele espaço social, né? Para desenvolver alguma ação, alguma atividade, não é isso? Então, olha só, né? 11 horas da manhã, então, um território comercial, né? Pessoas trabalhando no comércio, em oficinas, também produtivo, né? Oficinas, e comercial. E aqui, os aposentados, algumas mães passeando, tomando sol com as crianças aqui, né? Num dia de sábado, não é isso? Da metrópole. Então, vamos lá. Primeiro, né? Aquela questão do espaço social com o território. Para existir esses territórios, é o espaço do centro da cidade, né? No caso aqui, porque tem um espaço comercial, embora tenha lá os idosos jogando cartinha, né? Tudo foge um pouquinho dessa ideia do centro da cidade, né? Mas tem uma centralidade esse espaço, por isso que tem um comércio e tem algumas oficinas, né? Então, e ali se delimita sobre aquela centralidade, aquele espaço central da metrópole do Rio de Janeiro. Ele não fala, mas né? Um território, então, do comércio produtivo da oficina. Não é de uma indústria gigante, né? Uma indústria siderúrgica, mas oficinazinhas ali
sei lá, de artesanato como pode ser vendida nesse próprio comércio, né, ali da região. E uma praça que possibilita ali, né, aqueles aposentados, né, usar aquele espaço. Bom, à noite aí já modificou, já se desfez aquele território da manhã para um território, né, de prostituição e dos clientes que circulam ali. Então tem uma centralidade, né, também, né? Na periferia é mais difícil essa atividade, porque não tem muito circulação, pessoas, né, na área periférica. E por ser um espaço mais residencial, a gente pode pensar assim também, né? E a prostituição não conseguisse se impor naquele território periférico. E na área central, quando há esvaziamento né, não é uma área muito residencial, e há um esvaziamento daquelas atividades, né, comerciais, assim, ou daquele morador que está ali, mas não é o predominante, né, cria essa condição, né, uma condição melhor para essa prostituição se estabelecer, controlar aquele espaço, delimitar se apropriar daquele espaço. E aí territorializa. E aí é um território. Então, mas o que ele quer mostrar? Que é um território flexível, né? São territórios flexíveis no tempo, né? Não é o tempo de uma nação que dura séculos. Vai chamar ali permanente, mas um território temporário, né? Mais flexível. E até móvel. A gente vai ver o exemplo que ele vai dar mais à frente, né? Então vamos ver esse território temporário que ele está destacando aqui, né? Metrópoles, exemplos de territorialidades flexíveis, né? Temporários. Aqui, ó. E o território, e como ele é móvel também. O PDF fica melhor para enxergar. Aqui, ó. Um outro exemplo, né? Que ele vai dar aqui. Olha lá, esse território aqui, pessoal. Churado, né? Prostitutas, aqui, momento X, aí ele não identificou o horário, né? Vamos supor que seja à noite. Mas agora ele não quer destacar temporário, né? Não do horário, né? Do dia, mas outra temporalidade. Bom, está a churada aqui. Qual o território delimitado, né? Prostitutas fazendo trotuar e entretendo seus clientes. Também, né? Nesse território tem hotéis, né, gente? Hotéisinhos, né? De alta rotatividade que favorece também a atividade da prostituição, né? Então, ó, nesse momento aqui, esse território delimitado pela prostituição, nessa área central. Olha lá, um ano depois, o que nós temos? Já temos dois territórios. Ó. Então, o território da prostituição reduziu, olha só como era, olha o território que ficou agora, um ano depois, e apareceu um outro território. Ó. Tem uma sejada aqui, ó, né? Achurrada. Travestis fazendo trotuar e entretendo seus clientes. Quer dizer, houve uma disputa, provavelmente, né, como a gente já conhece um pouco desses. Houve uma disputa entre esse território, né, com os travestis expulsando parte dessas prostitutas aqui desse pedaço mais embaixo aqui, né, dessa área mais embaixo, e criando esse território dos travestis aqui, ó. Então, como esse território é móvel, né? Isso que ele quer indicar, né, gente? Nossa. Esse território ele é móvel, se modifica ao longo do tempo, né, em relação a esses grupos, né,
são muito flexíveis, né? Nossa, ligar. São bastante flexíveis esses territórios, né? Então, é isso que ele quer tentando identificar. E o que é importante aqui, gente, também. Para existir esses territórios, o substrato, né, que ele vai falar, não é um substrato físico, literalmente. O substrato para existir esses territórios, a base, a referência para existir esses territórios, é o centro da cidade. Então, o espaço é o centro da cidade que tem hotéis, tem comércio, tem circulação muito grande de pessoas, né? Infraestrutura, tem até uma identidade, né? Centro, é referência, né? Histórica. Então ele tem uma importância econômica, social, política mesmo. Então, claro que esses espaços são mais visados para determinadas atividades, né? Disputadas. Então, para existir esses territórios que ele identificou, a base espacial deles é o centro da cidade, não é a periferia. Então, para existir esses territórios, ele necessita de um espaço social constituído. É daí que surge o território, delimita os territórios bem flexíveis, móveis, temporários, né? Na área central. Na periferia vão se delimitar outros territórios também. Diferentes territórios. Mas no centro tem essas especificidades desses territórios, né? Vou dar um exemplo na periferia. Tem um campo de futebol. E lá no domingo se encontram times para disputar. O pessoal vai beber ali na beira do campo, encosta um camelozinho e vai disputar ali times de bairros diferentes. É uma territorialidade também, né? Território. Mas aqui no centro da cidade, né, tem esses territórios. A gente identifica isso claramente, né? Esses territórios. Claramente, mais ou menos, né? Mas identifica, sim, esses grupos, né, que constituem esses territórios. Então, o espaço social ele foi importante para formar o espaço social do centro da cidade, para formar esses tipos de territórios, né? Mais específicos, flexíveis, temporários, né? Então, as características do centro da cidade propiciam, né, condicionam também esses territórios. É isso que ele está falando, não é um espaço físico, literalmente, é mais do que isso. É o centro como essa capacidade de poder econômico, de circulação, de infraestrutura, né? A própria identidade do centro. Então, continuando aí, ó, o que ele está colocando? Ó? Território, né? Tem uma contiguidade espacial. Sim, aí ele vai diferenciar esses territórios também em outro sentido. De território contínuo, território mais descontínuo, fragmentado, que ele vai chamar de rede. Olha lá. Então vamos lá. Território. Ele pressupõe uma contiguidade espacial. Aquele território tradicional do rato, ele tinha contiguidade espacial, né? Ele se desdobrava no espaço, um ao lado do outro, né? Um estado em fronteira com outro estado, né? Limite com outro estado. Então, contíguos, né? Lado a lado, não sobrepostos naqueles territórios. Então, uma contiguidade espacial. Agora, a rede, o território em rede, não é essa contiguidade, está lado a lado, né? A rede não, é um conjunto de pontos, né, espalhados e que são articulados por segmentos, você fala arcos, né? Por exemplo, então, estradas, né? Então você tem, vamos ver os exemplos melhor depois, né? Estradas, rede de comunicação, né? Também articulam territórios, né? Circulação, né? Seja de informação, seja de pessoas, de mercadorias, articulam territórios de forma descontínua muitas vezes, né? Mas vamos ver o exemplo para ficar melhor, tá?
território rede, né? É um território descontínuo, né? Uma malha, né? Uma trama, né? Formada por pontos aí articulados, né? De alguma forma. E o território contínuo, né? Ele delimita uma superfície, né? Bidimensional, né? Em largura, comprimento, né? Olha lá, mas o território rede, ele vai falar, ó, cada nó, né, dessa rede, né, ele é formado de pontos e linhas que articulam então esse território rede, não, mas cada nó de um território descontínuo, em outra escala é uma superfície, né, uma superfície bidimensional, é um território, né. Cada ponto desse aparece só com um ponto, né, mas numa escala mais ampla, em detalhe, ela aparece como um território, né. Olha lá, cada território é, na realidade, uma rede a articular dois ou mais pontos, territórios contínuos, né? Então, pode ser isso também, né? Cada território é, na realidade, uma rede a articular dois ou mais territórios contínuos. Vamos no exemplo que vai ficar melhor. O que ele está falando aí, ó? Ele vai dar o exemplo das facções criminosas no Rio de Janeiro, né? Que aqui, ó. Então vamos lá. As facções criminosas, né? Elas não dominam um território contínuo, elas dominam uma favela numa área, aí lá numa outra área da cidade, né? O Comando Vermelho domina outra área está tudo meio fragmentado, né? Uma favela aqui, outra área ali, está fragmentado, não é um território contínuo, uma superfície contínua, né? Então, cada área dessa a gente pode enxergar como um ponto, que ele identifica lá, ó, na página 95, exemplifica, né, nesse mapa. Olha lá, ó, cada ponto desse, né, ele identifica duas facções, ó, a linha contínua, sei lá, é o comando vermelho aqui, ó. É o comando vermelho, ó. Cada intersecção aqui é um ponto, ó. Ponto 2, ele está identificando ponto 2. E as linhas articulando esses pontos. Podem ser essas favelas controladas pelo Comando Vermelho, né? Agora, o tracejado é outra facção criminosa. Que facção criminosa que é essa aqui? Amigo dos amigos? O que ele está chamando aqui? Eu não lembro qual outra facção que ele está. Terceiro comando, ó, o comando vermelho e o terceiro comando, então lá no Rio de Janeiro, né? Então, aqui o traço contínuo ser a rede que o comando vermelho controla, pontos, né? Áreas, locais específicos, são articulados, separados, mas que são articulados aí por avenidas, né? E o terceiro comando, né, também, cada ponto ali de intersecção, né, uma favela, uma área, um bairro, uma comunidade, o que for, articuladas então, né, por essas linhas que são as avenidas. E em alguns pontos estão sobrepostos esses territórios de cada um ali também, né? O território maior, ó, de conflito, né, desses grupos, o território de cada facção, né? Pode ser uma milícia, sei lá, uma milícia se expandindo aqui em outra área de tráfico de drogas, né? Bom, o que ele está identificando? Ó, esse ponto 2 aqui central, nessa escala aqui, ó, 1 para 60 km, não é 1 para 60 km, é esse espaço aqui, a escala gráfica nesse espaço, sei lá, chutar, 2 centímetros tem 60 km. Aqui nessa escala menor, ó, esse ponto 2 aqui na escala maior, mais detalhe, tá certo? Escala maior, mais detalhe. Escala cartográfica. Ó, aquele ponto vira uma área, vira um território, ó, é uma favela, um morro, né, ó, que ele está identificando aí. Ó. Então depende da escala, né? Um território rede,
numa escala, o ponto, né, que não dá para identificar assim uma superfície bidimensional, é só um ponto, né? Numa escala mais detalhada, ele é a superfície bidimensional, largura, comprimento aqui, ó. Ele é um território, ele é territorializável, né? Agora um ponto nessa escala fica difícil territorializar, tem que ter mais 2 pontos pelo menos, e a articulação deles através das linhas, segmentos, como ele fala, para aí ter um território. Mas numa escala mais ampla, detalhada, o ponto é um território, uma superfície bidimensional. Bom, então, os exemplos que eu estava dando aqui, né, do território contínuo, mas no território rede também, né? Então a coisa é mais complexa, né? Não é só o território do Estado Nacional delimitado ali bonitinho com as fronteiras legitimadas, não. Esses territórios são flexíveis, móveis, né? São muito temporários, de difícil delimitação, né? Mas são projeções de poder de grupos que dominam essas áreas, né? Traficantes, milícia, jogo do bicho, do camelô que ele vai falar, da igreja pentecostal, territorializam ali seus espaços. O que mais? Território-rede. Rompe a ideia de exclusividade de um poder em relação a um território-estado, né? Porque a gente pensa em termos de território do Estado. Cada Estado está ali um do lado do outro e cada um controla seu território ali, né? E projeta seu poder sobre aquele espaço formando seu território. Beleza. Não. O território-rede rompe essa ideia de exclusividade de um único poder em relação a um território-estado. A gente viu aquele exemplo lá dos comandos, né? Está sobrepondo ali poderes, né? Grupos que projetam poder sobre territórios, está sobreposto, não está lado a lado, não está contíguo. Aí fica mais difícil, fica mais complexo, né? O estudo, a abordagem, né? Olha lá, ele fala, não apenas superposição de diversos territórios, mas contradições entre as diversas territorialidades. Ele dá o exemplo do camelô, né? O camelô no Rio de Janeiro, então, como é que fala? Se apropria de uma calçada, que tem lá uma área central, uma avenida principal, passa muita gente, ele bota sua barraquinha lá de bugiganga lá na rua para vender para esses pedestres, né? População que circula por ali, em conflito com o lojista ali, né? Que está pagando imposto, né? Esse lojista pode se unir à polícia para pressionar a polícia ali, os fiscais, para combater os camelôs que não pagam imposto, estão concorrendo, retirando parte da sua freguesia, né? E os camelôs, então, em conflito com os lojistas e os fiscais, né? Então, as contradições, né, dentro daquele espaço, né, que ele coloca, né? As contradições, conflitos, né, entre, quer dizer que pode ser violento também, né, descambar para violência, mas as tensões dentro daqueles espaços, né, o território e entre camelôs também, né, que vão delimitar espaço, máfias de camelô, tem máfias de camelô também, né, uma espécie de franquia, né, e que controla aquele espaço e expulsa os outros também. Bom, e volta e meia isso também surge, a gente vê na imprensa isso, vê aí, nós mesmos, né? Conflitos, camelôs e a polícia expulsando os camelôs, né? De vez em quando. Às vezes é contrabando também, combate aos camelôs, os camelôs reagem, né? Falam que estão trabalhando, precisa trabalhar, precisa sobreviver. Então a gente vê essas disputas, né, por esses territórios. Olha lá, a gente está falando da área central, né? O espaço social é o substrato material do território. O espaço social é o substrato material do território. Então é tanto o espaço físico, a infraestrutura que aquele lugar tem, quanto os fluxos, né?
Um camelô não vai se instalar lá no periurbano, não passa ninguém, não tem ninguém. Não adianta, ele vai buscar um espaço central, por exemplo, para aquela atividade, tá certo, gente? Então, um espaço para formar o território precisa ter uma convergência de fatores, né? De centralidade, de fluxo, de identidade, né? Para ali, então, um grupo se apropriar daquele espaço social e, desculpa, pessoal, e delimitar um território, né? Flexível, temporário, né? Ele dá um exemplo também dos nordestinos que é todo domingo, né? Se reúne lá no Rio de Janeiro, onde que é? Na Tijuca. Acho que na Tijuca está aí no texto. Bairro da Tijuca. Os nordestinos se estabeleceram no Rio de Janeiro, se encontram todo domingo numa praça central, tem uma feira, forma uma feira, ali para formar uma feira de nordestino, de tradições nordestinas, se encontrar os amigos, comer aquelas comidas nordestinas típicas, né? Recriar aquele vínculo do Nordeste temporariamente ali na Praça Sáenz Pena, que ele coloca, né? Cria um território, né? nordestino, naquele espaço, bairro, né? No final de semana da Tijuca. Os moradores dali, ele fala, né, não vê com bons olhos, né, ter seu espaço controlado, dominado, territorializado por outro grupo, né, que eles moram ali, né, têm uma identidade, não gosto muito de ver seu espaço invadido, tomado por outro grupo social, né, então tem uma certa tensão ali, né, entre esses grupos, né, já que é temporário, né? A maioria das vezes está um morador ali, cria sua identidade, não tem um preconceito, né? Aquela ideia do nós e os outros, né? Tá vendo o nordestino como o outro. Esse nordestino cabeça chata, por que não vão embora, né? Uma visão bem preconceituosa, né? Estou colocando aqui, né? Por que eles não vão embora daqui, né? Esses nordestinos. Então, uma visão estigmatizadora, né? Porque ele está vendo que o seu espaço está sendo apropriado, territorializado por outras identidades, né? Temporariamente, de uma forma flexível, né? Tá, gente? É só um estereótipo. Eu, né, sou filho de nordestinos, né? Não estou reproduzindo o preconceito, né? Estou só indicando esse preconceito aí, que representa então essa alteridade que ele falava, né? Dessa separação, nós e os outros. E isso cria fronteira, cria recortes, que são territórios, né? Bom, o que mais que ele coloca? Ó? Um espaço que foi alvo de valorização pelo trabalho está territorializado, né? Isso. Todo espaço que teve ali, foi instalada a infraestrutura, projeção de trabalho, né? Fluxos naquela área, né? De alguma forma ele está territorializado, seja pela economia, seja por alguma característica cultural, de uma identidade, de uma população determinada que habita aquele espaço, né? Olha lá, um espaço que foi alvo de valorização pelo trabalho, né? Todo esse espaço ele é um território e que tem um trabalho ali continuamente, uma atividade social para manter aquele território. Por quê? Então, a ideia de entender aquele espaço, só o substrato físico não é um território. Por quê? Né? Ele vai dar um exemplo complicado. Uma cidade fantasma é um território? Uma cidade fantasma é um território? Não tem mais pessoas ali, habitando, circulando, se apropriando, disputando aquele espaço. Cidade fantasma seria um território? Não, porque não tem projeção de poder, não tem mais um grupo social ali, trabalhando ali, projetando poder,
né? O poder é inerente às relações sociais, só tem o espaço físico, então ele não é mais um território. Ele fala, ó, é um espaço social. Olha, tem até dificuldade de entender como espaço social. Mas se é um espaço histórico, a gente pode enxergar como um espaço histórico, né? A gente consegue recuperar uma história ali, um espaço histórico. Mas se é um espaço histórico, não é um espaço social. Então, é isso que ele fala. Ó. É um espaço social, mas não é um território. Porque não tem mais projeção de poder. É um espaço social histórico. Porque não tem mais projeção de poder no presente. Houve no passado, tem uma arquitetura, a gente vê o poder que aquele grupo social, civilização teve ali naquele espaço, naquela cidade, mas não é mais. Ah, professor, mas essa cidade está dentro de um país, e o país tem projeção de poder sobre, não naquele território em si, mas dentro essa cidade faz parte de um país, tem um poder ali político, então. Não, mas é que ele está falando da cidade em si. Vamos abstrair essa questão do Estado Nacional. Só aquela cidade sozinha. Tá? Um exercício aí de abstração, né? Tá certo, gente? Então, nessas condições de temperatura e pressão, né? Vamos dizer assim, né? Então, a gente tem essa característica, tá? Então, ele dá exemplo dessa cidade fantástica. É confuso. A gente tem que ficar pensando, né? Em que sentido, né? Entender que não é um território, que não tem mais projeção de poder ali no presente. Acabou, não tem população, sociedade ali, só tem o espaço físico. Então ele quer falar isso. Os territórios, o substrato dele é o espaço social, mas o espaço social em atividade, presente, com relações sociais ali, fluxos, né, existindo ali no momento, nem o centro da cidade, que a gente estava dando os exemplos anteriores de território. Né? Então é isso. Qualquer dúvida, depois a gente vai marcar aí um Google Meet aí para discutir isso melhor, tá bom, pessoal? Me cobrem aí também, senão acabar passando, né? O que mais? Ó, o território, ele retoma, ele vai avançando a definição, né, lá do início. Território, um campo de forças, relações de poder, né? Onde há relações de poder, a espacialidade delimitada e operando sobre um substrato referencial. Né? Então, não é um substrato físico, é um substrato referencial, que é um substrato econômico, social, político, ideológico, que for, mas que está ali no presente. Né? As pessoas interagindo ali, que vão dar feição, limite, recorte a esses territórios, com relações de poder. Né? Não é isso. O substrato aqui não é um substrato apenas físico. É claro que precisa de um substrato físico, mas vai além dele. Com relações econômicas, sociais, políticas, e assim por diante. Né? Ele precisa ter um espaço, um substrato referencial. Lembra do centro da cidade. Quantos territórios eu consigo delimitar dentro do centro da cidade? Quantos territórios existem, né? Então, território, né? E aqui um exemplo, territórios flutuantes ou móveis, né? O espaço continua existindo, né? Ele fala, tanto é que pode desaparecer ao contrário, né? Pode desaparecer uma territorialidade lá, como o espaço da prostituição. A polícia combateu, tirou aquele território, mas o centro da cidade, aquele espaço central, continua existindo e pode formar outros territórios ali. Né? Então, um exemplo desse substrato referencial, substrato social no presente que vai possibilitar a formação dos territórios. Né? Ele dá o exemplo do jogo do bicho, né? Tem uma territorialidade mais de, como é que fala, os bicheiros, né? Normalmente, tirando os períodos de conflito, disputa de áreas do jogo do bicho, cada um domina uma área, né? Agora, o tráfico de droga tem essas disputas mais contínuas, né? E pode sobrepor o
território contínuo do jogo do bicho com o território do tráfico de droga, que é mais uma rede, né? Um território rede, né? E tem uma coexistência, né? O jogo do bicho é uma coisa, o território do bicho é uma coisa, né? Uma atividade, e o território do tráfico é outra atividade, outra territorialidade, né? Território em rede. Então é mais complexo, é uma sobreposição, as escalas, as fronteiras não estão assim tão evidentes, né? Bom, pessoal, para terminar aqui, ele vai falar da territorialidade, né? Que a gente usa como sinônimo, né? Eu mesmo aqui falando usei como sinônimo, mas não necessariamente não é sinônimo. A territorialidade e ele também não conseguiu avançar muito na definição de territorialidade. Eu trouxe aqui mais alguns autores para discutir a territorialidade. Ó, territorialidade, que ele coloca, né? Um comportamento espaço-temporal de um grupo social. Comportamento espaço-temporal. Como ele se comporta em relação àquele espaço, né? Se enxerga em relação àquele espaço e acaba criando uma identidade como os outros fora daquele espaço territorial que ele está falando aí, enxergam também, né? Aqueles que habitam aquele espaço delimitado, aquele território. Não, tá bom, vamos avançar, ainda está muito confuso, né? Olha lá, ele cita o Lefebvre também, ó, relação material ou cognitiva. Natureza, sociedade. Sociedade e natureza, né? Que produz um espaço. Tá, ainda estamos falando muito de espaço, não chegando no território. Relação material e ou cognitiva, né? Acho que ficaria melhor, né? Nessa relação sociedade-natureza, que produz um espaço. O Ifutuan, a identidade. Ah, não, o Ifutuan é outra coisa, peraí. O identidade regional e regionalismo, né? Também a gente enxerga isso, né? O nordestino tem muito essa ideia. O que é o Nordeste, né? Como a gente enxerga o Nordeste? Tem características próprias, uma identidade cultural, histórica, ambiental também, né? Do que é o Nordeste. O próprio Nordeste também subdivide, né? Sertão, né? O litoral, assim, a parte lá do Maranhão tem a parte mais amazônica, né? Bom, então a gente tentar entender a territorialidade como aquela regionalidade, né? Típica, como a gente enxerga determinada região, como a gente enxerga determinado território, aí é a territorialidade, mas vamos lá. Olha lá, o Ifutuan fala de uma, como é que é? Uma afeição, não é isso, gente? Ao espaço, né? Uma topofilia, né? Um amor, uma identidade, né? Filia, né? Apego, não é isso? Ao topo, lugar, né? Souza aqui, ó, tipo de integração entre homem e espaço, muito genérico ainda, vamos lá. Eu peguei o Giuseppe de Matteis, o geógrafo italiano, né? Que ele está falando o quê? Uma mediação simbólica, então entre essa carga simbólica, cognitiva e prática, que a materialidade dos lugares exercita sobre o agir social. Então essa carga simbólica, como o território se manifesta, tanto para quem mora, né, está nesse território, quanto os outros que enxergam esse território de fora, eles enxergam a identidade. Então, isso é uma característica mais subjetiva, né? Por isso que é a territorialidade. É uma manifestação daquele território, enquanto natureza, mas enquanto sociedade, história própria, né? Cultura própria, e como isso é enxergado ao longo do tempo também, é uma territorialidade. Mediação simbólica, cognitiva e prática que a materialidade dos lugares exercita sobre o agir social, né? Ficou melhor, né? Então essa visão, né, que a gente tem de determinado território é uma característica mais subjetiva, né? Mas claro que vem de uma base física, de uma sociedade que está ali fisicamente sobre aquele espaço que territorializa e como se manifesta esse território, essa identidade. Aí é uma territorialidade. Ao Soja, o Eduardo Soja, né? Comportamentos sociais inerentes à identidade e à diferenciação espacial, né? Então a territorialidade.
Sack, lá, o Robert Sack. Territorialidade está intimamente relacionada ao como as pessoas usam a terra, como organizam o espaço e como dão significados ao lugar, né? Então, acho que avançou mais nessa definição de territorialidade. Não é a mesma coisa que território. Tá certo, gente? Diferenciar, né? A gente usa muito, assim, o senso comum, né, como sinônimo, mas a territorialidade é a manifestação do território, a manifestação simbólica dele. Como a gente enxerga esse território? Você enxerga do jeito, eu enxergo do outro, mas de alguma forma ele cria alguma identidade comum, né? E aí uma territorialidade dele, a manifestação mais subjetiva, né, dos símbolos de uma identidade, né? Aí se aproxima mais da questão cultural, né? Por isso que a geografia cultural também vai trabalhar muito com territórios, né? Territórios culturais, lá da Umbanda, território lá da Umbanda, né? Religioso da Umbanda, né? Que ele espacializa de alguma forma, territorializa, né? Um exemplo. Tá legal, pessoal? Então vamos parar por aqui hoje. Território, né? Nesse sentido mais a partir da geografia crítica, né? Além daquela geografia tradicional do Estado Nacional, né? Essa diferenciação é importante. Aí vem a definição de poder, né? Esses poderes, né? Não só o poder do Estado Nacional, mas diversos poderes de grupos que delimitam territórios, né? Se apropriam temporariamente ou mais duradouramente, mas que existem. Eu vou colocar então esses slides lá, vou deixar algum vídeo também de exemplo de território, territorialidade lá no Google Class, tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção, até a próxima aula aí.